Agora que vocês já sabem elaborar os elementos pré-textuais, vamos dar sequência então na nossa disciplina. Como nós vimos até agora, um trabalho acadêmico ele é composto de três partes principais. Os elementos pré-textuais, que nós já vimos. Agora nós vamos falar então dos outros dois, dos elementos textuais e dos elementos pós-textuais. Então, quando você faz um trabalho acadêmico, você vai fazer uma pesquisa sobre um determinado tema, sobre um determinado assunto. E assim como nós aprendemos a fazer lá na redação, nós vamos ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Esses três itens devem estar contidos nos elementos textuais. Então, o desenvolvimento do seu trabalho, da sua pesquisa, tem que conter estes três elementos nessa sequência. Então, basicamente, a introdução é uma apresentação do trabalho, deve dar ao leitor uma informação clara do conteúdo do trabalho, sem que esse precise recorrer a outras fontes. Então, aqui você vai fazer uma introdução, você vai discorrer sobre o que é o trabalho, o que você pesquisou e o que você pretende mostrar. No desenvolvimento, você vai então colocar a sua pesquisa. É a parte principal do texto. E ela vai conter então uma exposição ordenada e pormenorizada do assunto. E ele pode se dividir em seções e subseções, que vão variar em função da abordagem, do tema e do método. E por fim, nós vamos ter a conclusão ou as considerações finais do seu trabalho, que é a parte final do texto. Nela serão apresentadas as considerações correspondentes aos objetivos que se pretendiam alcançar e ao que se queria expor. Então, em resumo, essas três partes basicamente se relacionam a introdução. Você vai mostrar sobre o que você vai falar. Vamos falar sobre determinado assunto. No desenvolvimento, você vai falar sobre aquilo que você disse que ia falar, ou seja, você vai discorrer sobre a sua pesquisa, você vai colocar o conteúdo que você pesquisou. E na conclusão, você vai dizer, olha, como vimos, nós falamos sobre aquilo que nós dissemos que íamos falar. Ou seja, as três partes elas têm que estar amarradas, elas têm que estar coordenadas. Você faz uma introdução sobre o assunto, discorre sobre aquele assunto e ao final você faz um arremate. No final você pode fazer um resumo, pode tecer as suas conclusões, dar a sua opinião, dar a sua ideia, mas tudo tem que girar em torno do elemento essencial. Você tem que manter o foco sobre o tema do seu trabalho. Então, o trabalho acadêmico é uma pesquisa. Se é uma pesquisa, você vai então recorrer a fontes que já contêm o conhecimento relacionado ao seu tema de pesquisa. Então, você vai buscar em livros, artigos, revistas, sites de internet, dentre outras fontes, algo relacionado com aquele tema. Então, aqui tem que ficar muito claro. Em um trabalho de pesquisa, em um trabalho acadêmico, você não cria nada, você busca um conhecimento já existente, autores que já falaram sobre o tema, e você coloca esse conhecimento no seu texto de maneira organizada e de modo a atingir o objetivo do seu trabalho. Porém, o que você deve fazer? Você deve citar quem são os autores. Esse é o ponto. Você não cria nada. Você vai buscar autores que já falaram sobre o tema. Então, você tem que, dessa forma, citar a fonte. Você tem que dizer para o leitor de onde você tirou aquelas ideias. Se por acaso você não faz isso, então você está incorrendo em plágio. O que é plágio? É roubar a ideia de outros. É dizer algo como se fosse seu, só que, na verdade, aquele conhecimento é de terceiros. Isso é roubo de propriedade intelectual. Existem diversos casos de trabalhos que foram apresentados em bancas, teses, dissertações e assim por diante, que parte do trabalho ele foi plagiado. Ou seja, a pessoa, de repente, nem com más intenções, pode ser até por esquecimento, mas geralmente não é isso que acontece. As pessoas citam uma ideia como se fossem delas, porém,
aquela ideia pertence a outro. Isso já está em livros, artigos e outros documentos que foram pesquisados, só não foram citados. Não é vergonha nenhuma citar fontes. Vergonha é você se apropriar de um conhecimento que não é seu e usá-lo no seu trabalho acadêmico sem dar os devidos créditos aos autores. Assim, nós vamos trabalhar nessa parte da disciplina com dois elementos, os textuais e os pós-textuais. Então, se nós temos que citar os autores, nós vamos ter que fazer isso de duas maneiras. Nos elementos textuais, nós vamos fazer as citações. Citar um autor é fazer referência a um autor, é dizer de onde você tirou parte do seu conhecimento, do conhecimento que você está colocando no seu trabalho acadêmico. E nos elementos pós-textuais, todos os autores que você citou no seu trabalho, você vai colocar lá no final, no elemento pós-textual chamado referência, a lista de todos os autores com as suas respectivas obras. Então, para começar, nós vamos falar sobre os elementos pós-textuais, que são as referências. O que é, então, uma referência? É um conjunto padronizado de elementos descritivos retirados de um documento que permite a sua identificação individual. Ou seja, na referência você tem que buscar elementos que descrevam a obra originária, a obra de onde você retirou o conhecimento que está no seu trabalho acadêmico. E quais são esses elementos essenciais? Você tem que colocar obrigatoriamente o nome do autor ou dos autores, o título e o subtítulo, se tiver. O título sempre nós teremos o título, mas o subtítulo ele é opcional, nem todo trabalho terá um subtítulo. A edição, que nós vamos ver mais para frente, que também é opcional. O local é obrigatório, a editora e a data da publicação. Esses são os elementos essenciais que todo trabalho deve conter nas suas referências bibliográficas. E existem regras. Segundo a ABNT, a transcrição desses elementos deve obedecer a determinadas regras. Por exemplo, a forma de pontuação, existe uma forma específica de se colocar. Você tem que colocar um destaque tipográfico padronizado para todas as referências incluídas numa lista ou numa publicação. O que seria esse destaque tipográfico? Um exemplo, negrito. A gente vai ver que em algumas referências nós temos que colocar uma parte da referência em negrito para dar esse destaque tipográfico. E também a forma de redação, a maneira como nós vamos descrever o documento. Então, todo documento tem um autor. Quem são os autores ou quem é o autor? É uma pessoa física responsável pela criação do conteúdo intelectual ou artístico de um documento. Ou seja, ele é o proprietário daquela obra, é o proprietário intelectual. A partir do momento que um trabalho é publicado e leva o nome originalmente do autor, esse autor, então, ele deve ser citado em todos os trabalhos nos quais ele for citado. Então, vamos ver aqui algumas formas de citação. Nós podemos ter um autor ou vários autores. Se o seu trabalho tiver apenas um autor, você vai colocar, então, o nome e o sobrenome. Só que tem um detalhe. Primeiro vem o sobrenome, o último nome. Então, no caso, por exemplo, da primeira citação, nós temos R. Nieto. Ou seja, o nome do autor é Ricardo Nieto. Na citação, nós vamos colocar o sobrenome em caixa alta, em primeiro lugar, vírgula, e o nome e o prenome logo em seguida. O sobrenome é obrigatório que seja completo, porém, o nome e o prenome, ele é opcional. Você pode tanto colocar o nome completo, Ricardo, por exemplo, como está embaixo, ou você pode colocar apenas o ponto, R. Eu, particularmente, prefiro a primeira opção. Fica mais fácil de ler e evita-se erros na grafia do nome do autor. Os demais elementos, como título, subtítulo, o local
a editora e o ano, nós não vamos abordar agora. Vamos abordar apenas o nome do autor. Um pouco mais à frente, nós teremos uma outra parte da aula onde nós falaremos sobre eles. E quando eu tiver dois autores? Então, esses dois autores serão descritos na referência da mesma maneira que nós utilizamos para o caso onde nós temos apenas um autor. A última parte do nome virá primeiro em caixa alta, daí nós colocamos a vírgula e o restante do nome da pessoa. Neste caso aqui, nós temos dois nomes, Imenes, LM, o L e o M, repare que eles estão abreviados, e um segundo autor separado por ponto e vírgula, Lelis, M. O detalhe importante aqui é, você pode colocar o nome por extenso ou pode colocar ele abreviado. Porém, se você usar de uma forma, você mantém essa mesma forma para todas as citações. Não só nessa referência, mas em todas as referências que você fizer no seu documento. E se nós tivermos três autores, da mesma maneira, nós vamos colocar o primeiro autor separado por ponto e vírgula do segundo, separado por ponto e vírgula do terceiro. Logo em seguida, o restante da referência, com título, subtítulo, local, a editora e o ano da publicação. Porém, se nós tivermos mais de três autores, aí nós vamos ter uma pequena mudança. Como são muitos autores, nós faremos a indicação do primeiro autor. Repare que neste caso aqui, nós temos o nome por extenso, Bruce Alberts, só que ao invés de nós colocarmos todos os outros autores, para não ficar muito extenso, nós utilizamos uma expressão latina chamada et al, ou et ali, que significa entre outros. Então, neste caso, a ideia é que a citação fique Bruce Alberts e outros, ou Bruce Alberts entre outros autores. Então, sempre que tiver mais de três autores, coloque a expressão et al, logo após o nome do primeiro autor. Uma outra forma de se fazer citação é quando nós temos uma responsabilidade intelectual destacada. O que vem a ser isso? É quando nós temos um livro, por exemplo, que foi escrito por diversos autores. É muito comum você ter, por exemplo, livros com 10, 12, 15 capítulos e cada capítulo foi escrito por um autor. Só que geralmente esse livro ele é organizado por um dos autores. É mais ou menos o seguinte, olha, um autor fica responsável por pegar a colaboração de todos os outros autores e organizar, estabelecer uma sequência lógica, fazer a revisão do texto e cuidar de todas as etapas até a publicação. Então, nesse caso, nós fazemos a seguinte referência. Nós pegamos o nome do organizador e nós vamos colocar o nome dele na referência. Entre parênteses, nós vamos colocar a natureza da sua participação. Se ele foi organizador, compilador, editor ou coordenador daquele trabalho. Nesse caso que nós temos aqui como exemplo, o Antônio Becker foi organizador de uma obra chamada Regimento Interno e Súmulas do Supremo Tribunal Federal. Nessa obra, nós tivemos vários outros autores, mas ele foi a pessoa que organizou. Então, ele leva o crédito no momento de se fazer a referência bibliográfica. Agora, nós temos alguns detalhes muito específicos que vão depender do nome da pessoa. Por exemplo, se o autor ele tem um nome em espanhol ou hispano-americano, ou seja, um autor que tem a nacionalidade americana, porém ele é descendente de espanhóis. Então, neste caso, nós colocamos o sobrenome paterno antecedendo ao materno. A entrada é feita pelo penúltimo sobrenome. Por exemplo, um livro que inclusive eu recomendo, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Autor, espanhol, entrada, Garcia Marques. Um outro caso são os sobrenomes que indicam parentesco.
aqueles autores que têm no nome filho, neto, sobrinho, nestes casos, você também vai colocar a entrada pelo penúltimo sobrenome. Então, no caso, por exemplo, Ariovaldo Ribeiro Filho ou Amaro Alves Almeida Neto, você não vai colocar apenas filho ou apenas neto, que seria a última parte do nome. Você vai colocar o Ribeiro Filho e o Almeida Neto em caixa alta, vírgula, aí você coloca o restante do nome do autor. E existem casos cujo sobrenome é composto de duas palavras. Por exemplo, Marília Ancora Lopes. Ancora-Lopes. Nesse caso, esse é fácil de lembrar. O hífen junta as duas palavrinhas. Você coloca as duas partes do nome em conjunto. Caixa alta, vírgula, e logo na sequência o restante do nome do autor ou da autora. E também temos aqueles casos de sobrenomes com prefixos, muito comuns em autores de língua estrangeira. Por exemplo, Shelley O'Hara, ou então Paul McFriedrich. Geralmente esses nomes são descendentes de escoceses, são geralmente nomes de autores estrangeiros. Então, neste caso, você vai colocar a palavrinha junto. O prefixo, ele entra junto com o sobrenome. Ou apóstrofo Hara, O'Hara. Ou McFidris. Também é fácil de se recordar. É só se lembrar que o prefixo ele tem que vir junto com o sobrenome. Então, por hoje, você já tem aí um bom embasamento para fazer as referências bibliográficas de vocês. Na próxima aula, nós veremos como fazer a referência de título, subtítulo, local, editora e ano. E logo em seguida, nós vamos aprender a fazer as citações no corpo do texto, ou seja, no elemento textual. Vejo vocês na próxima aula.